Trindade, vamos falar do Pai, Filho e Espírito Santo. Olá, seres iluminados. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Índio, sou terapeuta integrativa holística, formada pela TRG, sou taróloga, trabalho com tarot terapêutico. Se você quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, entra no WhatsApp, vai estar na descrição. Lá eu explico tudo como funciona o meu trabalho e a gente vai agindo uma sessão, ok? Aguardo vocês lá. Bora pro vídeo? Então, gente, vamos falar da Trindade. Você precisa entender que Pai, Filho e Espírito Santo é você. O todo é você, o Espírito é você, o Filho é você. Agora, eu quero passar aqui para vocês a minha percepção e experiência. Talvez dê uma luz e te ajude aí no seu autoconhecimento. O ego seria o filho. Lembra que eu falei no vídeo do ego que sem o ego a gente não consegue viver as experiências? Pois é, o ego é o filho, tá, gente? Sem o ego a gente não consegue viver essas experiências, essas dinâmicas. Se você não assistiu, vai lá, corre lá e assiste, tá aqui no meu canal o vídeo que eu falo do ego. O ego não é nosso inimigo, gente. Sem o ego a gente não vive essa experiência. A questão é que o ego é programado para a sobrevivência. Então, o instinto de sobrevivência muito forte que o ego tem para manter esse avatar vivo faz com que muitas vezes ele nos traga sabotagens, ok? O espírito seria a nossa centelha divina. É a que traz as realizações. O que acontece? Seria tipo, o ego seria a minha mente consciente. A centelha seria a minha mente inconsciente, onde ficam guardados os programas que regem a minha vida de modo automático, ok? E faz com que eu viva dinâmicas automáticas. Só que muitas vezes a consciência e a inconsciência têm ruídos. Vocês já viram aquela brincadeira de telefone sem fio? Aí fica um na ponta, fala uma coisa no ouvido de um, que fala no ouvido do outro, até chegar lá no último. Quando aquele último vai falar, a mensagem muitas vezes não é aquilo que você falou lá no começo. Então imagina que a sua consciência, que é o ego, ela tenta entrar em comunicação com o seu inconsciente, que é a centelha divina, só que existem ruídos entre essa comunicação. Então, por exemplo, vamos supor que você quer viver um relacionamento, só que você tem muitos receios e medos. Lembra que o seu ego ele vive pelo instinto de sobrevivência. Então ele tem mesmo consciente, você tem medos, tá? Porque é um instinto de sobrevivência. Então você traz consigo aqueles medos de repetir padrões, de repetir aquelas dores. Você viu seus pais, vizinhos, e aí você tem medo de viver aquelas dinâmicas que você conhece desde sempre nessa vida, ok? E aí você, sabe, eu até queria ter um relacionamento e tal, porque eu acho legal, eu acho lindo, você romantiza, mas aí você tem medo e tipo assim, mas e se for igual era? Daí, ou seja, você mandou pra cá, eu quero um relacionamento, mas eu tenho medo de que seja igual era. Aí o seu inconsciente pega, o que o seu inconsciente faz, a sua centelha? Tudo que tem em volta, que tem relação com o medo que você vibrou, ele manda de volta para você. Aí você começa a ver, por exemplo, vizinho traindo, os seus vizinhos se traindo, né? Por exemplo, relacionamento de traição, um relacionamento onde o homem mata a mulher mata o homem, porque, né, não é só o homem que mata a mulher, não, gente. Mulheres também matam os homens. Aí você vê também aquelas dinâmicas onde o cara vai lá e mata o amante da esposa, a mulher vai matar a amante do esposo, onde o cara bate na mulher, a mulher bate no cara, e uma questão de violência, de vingança. Por quê? Porque o seu medo vibrou aquilo ali que a sua centelha trouxe para você. Viu que tem muitos ruídos? Aí essa mensagem nem chega na sua mente cósmica, tá? Nem chega no todo. Aí, o que eu quero falar para vocês da questão da Trindade? É o seguinte, o ego é o filho que vive a experiência. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que o filho glorifica o pai. Como que ele glorifica o pai? Vivendo a experiência. Neve, eu trouxe através do livro Despertar da Consciência, ele traz a ideia da dinâmica de o pai é o todo que traz para o filho a experiência.
para que o filho glorifique o pai. Como que o filho glorifica o pai? Vivendo a experiência. O experienciar é do ego, não tem jeito, é o filho. O ego é o filho que vivencia essa experiência, glorifica o pai vivendo essa experiência, ok? O espírito, que é a centelha, faz com que você viva de modo automático. Por isso que você precisa limpar o seu inconsciente, porque há muitos ruídos. Você não vai trazer da fonte, porque quem acessa a fonte é a sua centelha, é o seu espírito. Ninguém vai ao pai se não for por mim, ou seja, através do espírito que você vai ao pai. Mas você só vai ao pai voltando para dentro de si, tá, gente? Lembra, o filho é você, é a sua experiência, é o seu avatar. Então o seu ego, que é o filho, vai ao pai através do espírito. Mas tem ruídos aqui, tem muitos ruídos, crenças limitantes, dogmas, paradigmas que você precisa mudar. Se você não mudar esses dogmas, esses paradigmas, a mensagem que chega pro pai é que você quer viver aquelas experiências horríveis que você tá vivendo, que você não tá gostando, certo? Então como que eu faço? Eu vou trabalhar consciente e inconsciente para limpar tudo. Então, ego, filho, centelha, espírito e o observador, que é o todo. Só que o observador é você também. É a mais pura consciência. A inteligência infinita. O subconsciente, como diz Joseph Murphy no O Poder do Subconsciente. O observador é você. Gente, eu achei muito legal quando eu descobri o observador em mim. Eu descobri a terceira pessoa em mim. O que acontece? A gente veio para vivenciar essa dualidade, yin e yang, tá? Consciente, o consciente é o yang, perdão, e o inconsciente é o yin. O yang é seu ego e o yin é a sua centelha. Mas existe uma terceira pessoa nessa dinâmica, que é o observador, e é você. E é muito legal quando você descobre que você é o observador de tudo, que você consegue observar essa dinâmica. O que acontece? A sua centelha, ela pode trazer para você informações de fatos que para nós, nessa experiência, é futuro. Lembra que para a espiritualidade não existe presente, passado e futuro. Mas para essa experiência, a gente vivencia o tempo, a gente experiencia o tempo aqui. Faz parte dessa dinâmica, dessa experiência, de glorificar o pai no filho. E aí a nossa centelha, ela consegue acessar informações futuras. E, gente, não existe surpresa para a espiritualidade, tá? O que para você é novo, para a espiritualidade, ela já viu as infinitas possibilidades. Ela já viu as possibilidades positivas e negativas para você. Só que quem escolhe é a sua consciência, é o seu ego que escolhe o que vai vivenciar. Através, sim, desse ruído que está aqui no meio, que são as crenças, os paradigmas. A gente não consegue escolher se a gente não limpar esses paradigmas, essas crenças, não fizer uma mudança de paradigma, não limpar essas crenças limitantes, não pôr novos programas aqui nesse inconsciente, nessa centelha, a gente não consegue ter vivências diferentes, tá? Então, o ego acaba fazendo as escolhas baseadas nesses ruídos. Você quer viver uma coisa diferente, mas ali, ó, tem muitos ruídos entre você e a sua centelha. Então, você não consegue vivenciar as coisas boas que você sonha pra você, tá? Por conta disso, você vai atrair o que tá ali no seu inconsciente. A sua centelha guardou as informações de como que você precisa viver aqui. Só que aí você precisa limpar isso pra sua centelha mudar essas materializações na sua vida, tá bom? Só que aí você descobre que tem uma terceira pessoa nessa história, que continua sendo você. Você não tá separado, lembra? Tudo é uma coisa só. Eu não sou a Thaís, eu sou o todo. Só que eu me fragmentei para viver a experiência da Thaís, esse avatar, para sentir o sabor das coisas, para viver essa vida. Gente, quando você olha de fora essa dinâmica de ego e centelha, é muito legal, porque daí você consegue fazer o alinhamento. Mas para isso você precisa alcançar um nível de consciência muito elevado. Não é assim. E óbvio, você não fica o tempo todo lá, tá? Então, por exemplo, quando você tiver as questões de ansiedade, que começar a querer
dominar você, não é porque o ego é mau. O ego tá pensando na sua sobrevivência. Você está vivo aqui hoje por causa desse instinto de sobrevivência do ego. Então, quando você perceber que começa a ficar ansioso e que a sua, tipo assim, tá tendo ruídos entre a sua consciência e o seu inconsciente, entre o ego e a centelha, aí é hora de você sair e observar. É quando você observa que você não é nada disso. Aí você consegue realinhar as duas partes para que você tenha essa integração luz e sombra. Só que você também não é essa luz e sombra. Essa luz e sombra é a sua experiência. Então, assim, a Trindade é você também, tá? Eu acho que a gente já falou, né? Quem somos nós, quem é Deus. Eu já venho falando, assim, que Deus somos nós, vivendo a experiência humana, que nós não somos quem acreditamos ser, né? Nós estamos aqui humanos, estamos fragmentados, venho falando em outros vídeos. Então, eu acho que assim, já dá para você entender, né? Eu quis trazer aqui essa dinâmica, porque assim, existe uma fase do desconstruir do ego que é bem interessante. Eu tava conversando com uma amiga e ela tá passando um processo de que ela falou assim, eu estou sofrendo porque parece que eu não tenho mais sentimentos e emoções. Aí eu falei para ela assim, mas isso faz parte do desconstruir o ego. O professor Hélio Couto, ele fala assim, que a gente precisa desconstruir o ego, né, para que a gente consiga viver a experiência da melhor maneira. E as pessoas entendem que desconstruir o ego é matar o ego, é derrotar o ego. Não, gente, desconstruir o ego é você entender que você precisa dessa integração luz e sombra para viver a experiência da melhor maneira. Ele diz assim que um ego forte é imbatível. O que é um ego forte? Um ego forte não é um ego controlador, não é um ego... Tipo assim, um ego forte não vibra na sombra, ele vibra em equilíbrio, tá? Quando você entende que um ego forte é aquele que ele conseguiu se integrar com a sua centelha, porque ele sabe que é a centelha que traz as realizações e a centelha sabe que é ele que vive a experiência, então os dois andam juntos de mão dadas, tudo que dois concordarem na terra, isso o céu fará, entendeu? Luz e sombra, centelha e ego. Então é essa integração, ok? Então, um ego forte é aquele ego que ele entendeu que sem a luz dele, que sem a centelha dele, ele não é nada. Só que a centelha também entendeu que sem o ego ele não vive a experiência. Então é luz e sombra, centelha e ego de mãos dadas, entendeu? É essa integração que precisa acontecer. E é no momento dessa integração que o seu ego fica forte, porque daí ele sabe que ele não vive seu espírito, ele não começa a fazer as coisas mais sem perguntar para o seu espírito, sem ouvir a intuição. Não, peraí, minha intuição está dizendo para fazer isso, peraí, a minha intuição está dizendo para fazer aquilo. Gente, e é tão legal, você sabe que é tão legal essa integração, que de repente a sua centelha começa a falar coisas que você fica assim, não que ela não falava antes, mas antes tinha, lembra que eu falei, tem muito ruído? Você vai tirando os ruídos, você vai limpando essas crenças, e aí de repente a comunicação fica bem direta, a comunicação chega limpa, e aí de repente a sua centelha fala pra você, vão bater na sua porta, ó, vai chegar fulano, ó, prepara que tá vindo visita. E aí você fica assim, meu Deus, e tem hora assim que é assustador, porque você tá lá sem esperar, você escuta, ó, tá chegando gente na sua casa, ó, não sei quem vai te ligar, não sei quem vai... É assim, sabe? Tipo, nossa, cara. E às vezes você não tá nem pensando na pessoa, tá? E às vezes a pessoa que você não conhece, sabe? É coisa que você não tá esperando. Ó, vai chegar um cliente, ó, um cliente vai te ligar, ó, um cliente, entendeu? É coisas que você não tá esperando. A sua centelha traz. Então, assim, essa integração é muito legal, porque daí não tem mais ruídos. E a sua centelha, ela traz tudo aquilo que você necessita. Ela fala, opa, ela precisa disso, vou mandar para a experiência dela. E vem, tá, gente? Vem, é sensacional, é incrível, é lindo. E como observador, você vai olhar aquela situação, quando você começar a entrar em desequilíbrio, você vai sair um pouco dessa dinâmica de yin yang,
dessa dinâmica de ego e centelha. Aí tá, como que eu saio dessa dualidade? Pela meditação, tá, gente? Pela meditação. Você pode meditar apreciando, tipo assim, estou ali fora observando as árvores, que nem hoje tá ventando bastante, dá até pra ver, né? O pano tá... Não é só o ventilador que tá ligado não, gente. Minha janela tá aberta e tá entrando um vento bem gostoso aqui. E aí, assim, aí você observa as árvores, né? Balançando, observa os pássaros cantando. Ontem mesmo, a hora que os meus filhos foram para casa do pai deles, eu sentei ali na área e comecei a observar as árvores chacoalhando, os pássaros cantando. E ontem eles estavam cantando. Agora há pouco passou umas maritacas aqui fazendo barulho e em um dos meus vídeos vai sair o som delas. Mas ontem tava lindo, tinha canarinho, pardal, tinha vários pássaros diferentes que passaram aqui, as maritacas também. E elas sentavam ali no fio e tinha hora que eu tinha a impressão de que elas estavam cantando pra mim, como se estivesse tentando se comunicar comigo. E eu parei só para observar. Aí é desse modo que você percebe que isso aqui é uma experiência que você tá vivendo. Que você não é isso aqui, que você é muito maior que isso aqui, sabe? É através desse... É assim que você desvincula, sabe? Tirando um momento de apreciação, apreciando a natureza, tendo contato com a natureza, ouvindo músicas que você curte. Aí você consegue se desvincular um pouco dessa experiência para que você consiga equilibrar novamente seu yin e yang, tá? É assim que você equilibra, ok? Mas é muito legal você perceber que você não é o seu ego, você não é a sua centelha, você é um observador e você ter essa dinâmica, sabe? De integração e você conseguir entender que você é essa trindade ligada, sabe? Que o observador que está na ponta do triângulo é você também. Você não é só a centelha e o ego. Você é essa trindade completa. É muito lindo isso, gente. É maravilhoso. Eu espero ter trazido assim uma percepção que te ajude aí com o seu autoconhecimento e você consiga ter esse desvincular e conseguir observar a dualidade, sabendo que você não é totalmente dual, sabendo que você está fora disso, mas que você consegue estar nisso. Espero que eu tenha explicado, apesar de ter ficado meio maluco aí. Eu acredito que alguns vão falar, meu Deus, o que essa doida tá falando? É só vivendo para saber. Tem muitas experiências, gente, que se você não passar, você não vai conseguir compreender o que eu falo. Igual eu não compreendi o professor Hélio Couto quando eu comecei a assistir as palestras dele. Hoje eu entendo super bem cada coisa que ele fala. Eu falo, nossa, é verdade, é isso. Porque assim, conforme você vai levando o nível, essas coisas não vão ficando mais coisas do outro mundo pra você. É bem legal, tá bom? Pra você que assistiu até aqui, muito obrigada. Espero ter trazido uma percepção que te traga alguma clareza, te ajuda aí no seu desenvolvimento pessoal. Deixe seu like, assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Deixe um comentário, nem que for um emoticon, para que o YouTube entenda que, havendo comentários e curtidas, gente, o YouTube entende que os vídeos são relevantes e leva para mais pessoas. Às vezes tem pessoas precisando ouvir, sabe? Que tá passando por um processo, esse processo de descobrir o observador em você e não entende o que está acontecendo, né? Pessoas que estão entrando na dinâmica do desenvolvimento pessoal e às vezes fica confusa. Então, deixa seu comentário ali, nem que seja um emoticon, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu tenho muitas coisas incríveis para compartilhar com vocês. Lógico, baseado nas minhas percepções, mas através das minhas percepções, você pode descobrir a sua, encontrar a sua dinâmica, tá bom? De desenvolvimento pessoal. Você pode descobrir o observador em você, que você às vezes ainda não havia percebido, tá bom? E é isso que eu tenho para compartilhar. Beijos de luz e até os próximos vídeos. Tchau!